O professor, ele vai deixar de ser um mero transmissor de conteúdo e ele precisa passar a ser um curador de conteúdo. Eu, como professor, não Competição de modelo. Você consegue diferenciar bem. Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do podcast Ctrl Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo o ChatGPT. Agora, em casa nova, queremos agradecer aí o pessoal do Park Office, nossos parceiros, pelo espaço onde a gente agora vai passar a gravar os nossos episódios. Se você estiver ouvindo episódio no Spotify e em outra plataforma de áudio, não deixa de conferir no YouTube, o espaço é muito legal. Com a gente aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim e, à distância, nosso correspondente, professor Antony Gama, para discutir um assunto que nós já discutimos. Nós já falamos sobre inteligência artificial, mas nós vamos ter que voltar nesse assunto. Por quê? Porque agora, só no mês de janeiro de 2023, nós tivemos mais avanços no campo da inteligência artificial que em todo o ano de 2022. Vocês têm noção disso, gente? É muita coisa. Bom, pessoal, muito obrigado pelo Park Office nos receber aqui. É um prazer estarmos de volta em 2023 e falando sobre inteligência artificial, que parece que é um tema que, mais uma vez, mas não, é um tema que está em alta novamente. É de novidade a toda hora. Toda hora. A gente teve aí avanços enormes nesse campo de inteligência artificial que fizeram várias empresas deixarem de investir em outras áreas para investir em inteligência artificial. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Antony, seja bem-vindo aqui conosco também. Fala, pessoal. Agora estamos numa plataforma diferente. Todo mundo aí ao vivo, junto, calor humano. E eu aqui, correspondente internacional agora, mas sempre um enorme prazer estar com todos vocês. Inteligência artificial nós já conversamos algumas vezes, já mostramos que faz parte do nosso dia a dia, mas a gente acaba não vendo. Agora está mais inserido do que nunca na nossa sociedade e vamos bater um papo sobre isso. Oi, pessoal, que bom estar de volta. É isso aí, como o Bino falou, as empresas têm tomado consciência e com razão da importância do investimento em inteligência artificial. E é importante que você, nosso telespectador, também entenda a importância desse movimento. É por isso que a gente vai falar sobre isso de novo. Vem com a gente. E é isso aí, pessoal. E se você não segue ainda, já nos siga lá no Instagram, @Ctrl_Alt_Law. Lá vocês vão ter cortes exclusivos, frases do episódio, dicas para vocês poderem seguir a gente também. Também vá lá nos nossos perfis do Instagram, @RafaelChaia.dv, @OLuizBino, @Lufatim e @Antony.adv. Nos siga também lá no nosso perfil do YouTube, que é onde vocês podem assistir os episódios em vídeo na íntegra. É isso aí, pessoal. É logo depois da vinheta, a gente já volta. Pessoal, não sei se vocês andaram vendo as notícias, mas a inteligência artificial, ela explodiu agora no começo do ano, mais do que em todo o ano de 2022. A Microsoft mesmo, o Bino estava comentando, ela encerrou todo o departamento do HoloLens, que era o óculos de realidade virtual deles, para investir 10 bi na plataforma do ChatGPT. A Microsoft está fechando o Outspace VR, agora em março, já avisou, lançou o aviso falando, ó, estamos encerrando o Outspace VR, migrem para outra plataforma e agora a gente está investindo em inteligência artificial, colocou 10 bi no ChatGPT. E a gente achou que o metaverso que ia mandar, mas pelo visto ele entrou em espera, né? Exato. Você vê como as coisas mudam, dão um shift assim, drasticamente, né? E provavelmente a questão do ChatGPT foi o que deu um boost na procura das pessoas por entenderem um pouco mais de inteligência artificial, né? Mas acho importante também deixar claro, para quem ainda tem receio,
Inteligência artificial não veio para tirar emprego de ninguém, né? Ela veio para ajudar na automatização, no data science, ajudar na previsibilidade, enfim, tem vários nichos das empresas que a inteligência artificial pode ajudar a construir, reconstruir e trazer resultados de um modo exponencialmente maior, sem que necessariamente as pessoas sejam dispensadas, o material humano seja dispensado, porque, na verdade, essas pessoas vão poder ser aproveitadas em outros nichos. O seu potencial vai ser melhor aproveitado em outros nichos, e esse trabalho automatizado e mecanizado que a inteligência artificial faz vai acabar sendo feito pela máquina. Então, a gente vai fazer o que a gente faz de melhor e a máquina vai fazer o caminho dela. Exato. Eu acho que você falou de ter essa preocupação da substituição, né? Eu creio que vai ser substituída a pessoa que não souber utilizar bem uma inteligência artificial. Mas o que eu noto é que o que explodiu a inteligência artificial agora não foi nem a questão do algoritmo como a gente conhece, no caso da engenharia jurídica, do Big Data, etc. Isso sempre existiu e a gente nunca viu uma revolução muito grande com base nisso. Parece que o que colaborou para explodir agora de uma vez foi a popularização por conta de plataformas como o Midjourney, o DALL-E, o próprio ChatGPT, que são as plataformas de inteligência artificial generativa. Exato, que são aquelas que geram conteúdo. Eu acho que, vamos dizer assim, caiu na graça do povão, vamos dizer assim, né? Do usuário comum da internet. É a coisa de acessibilidade, né? Existia, mas nem todo mundo sabia usar, sabia onde procurar e sabia como transformar aquilo numa ferramenta que possa ser usada no cotidiano da pessoa. E agora os alunos estão usando isso para fazer trabalho, o pessoal do marketing, ou as pessoas comuns estão usando para fazer posts nos seus próprios Instagrams. Então, é muito mais acessível e mostra que veio para ficar, porque a gente consegue ver o resultado na hora, né? E até por isso que eu acho que o metaverso não teve essa continuidade, né, de investimento. A gente achava, de fato, que, olha, nossa, o metaverso vai ser a ferramenta do ano. Eu creio que a acessibilidade fez com que o metaverso ficasse um pouco atrás, por conta disso. Porque é muito mais fácil eu acessar a internet, colocar ChatGPT e fazer a minha pesquisa e gerar um conteúdo, do que eu comprar um óculos de 2, 3 mil reais para eu conseguir ter um acesso e utilizar aquela plataforma. Então, foi muito mais fácil. Os outros obstáculos, né? Por exemplo, aquelas questões de saúde, que provocava tontura em algumas pessoas. Existem até novas nomenclaturas para pessoal que ficava ali muito inserido no ambiente virtual. Então, é a questão do distanciamento mesmo. Era muito distante do cidadão comum, né? E aí, Antônio? Você chegou a testar umas plataformas já, né, Antônio? Sempre defendemos aqui nesse podcast que inteligência artificial vem para nos auxiliar. Nós já, até mesmo como o Chay disse, nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, inteligência artificial já tem um bom tempo. Porém, agora isso de forma mais externa. E eu digo até mais, a Microsoft está trabalhando num buscador baseado no ChatGPT para sair até o final de março agora, ou seja, um concorrente direto do Google Inteligência Artificial. Se uma gigante da tecnologia como a Microsoft está tão empenhada nisso, teve um investimento de aproximadamente 10 bilhões, como o Bino disse, é um mercado que, sim, estão muito interessados e estão vendo o resultado muito ao vivo mesmo. Porque, como a gente viu no metaverso, o metaverso ainda tem diversos problemas, a interoperabilidade, a questão de não ser fácil qualquer pessoa acessar de qualquer lugar. O ChatGPT, por exemplo, é possível você acessar em qualquer computador e é fácil de utilizar. Do celular, né? O ChatGPT também, ele ser utilizado como um auxiliar, porque ele não faz sozinho. Você coloca a informação lá, mas você tem que ter o conhecimento para ver se ele te respondeu de acordo com o que você queria. Não, então, é exatamente isso. Eu vi que teve muita gente preocupada, você, nossa, o chat vai fazer os trabalhos de faculdade, trabalho de escola, mas, de um outro lado, eu creio que isso daí vai ter que, para os alunos, principalmente no campo acadêmico, vai ter que melhorar muito mais a interpretação e a sua
possibilidade de apresentar e concatenar todas aquelas informações. Porque é muito simples, eu faço lá um trabalho, parágrafos, e eu escolho quantas palavras eu quero no meu trabalho. E agora, para apresentar isso, e para eu colocar isso em prática, por exemplo. Então, isso daí sim, acho que não tem como a gente fugir e falar, não, agora o pessoal vai começar a escrever, né? A gente viu, vamos ter que começar a escrever os trabalhos, fazer escrita, e não é esse o caminho. Eu acho que é extremamente contraproducente. A Austrália, por exemplo, anunciou que por conta do ChatGPT, eles vão voltar com provas orais e trabalhos manuscritos. Eu acho que isso é ir completamente na contramão da ferramenta, cara. Eu, como professor, eu posso usar o ChatGPT em sala de aula para, por exemplo, utilizá-lo como uma ferramenta de tutoria para os meus alunos. Porque a gente tem que lembrar que o ChatGPT ele é uma inteligência artificial e toda inteligência artificial precisa se basear em uma base de dados pré-estabelecida. Ou seja, ele não vai construir respostas novas e ele não vai trazer soluções complexas. E mesmo no campo da pesquisa, vou escrever um artigo usando o ChatGPT. Ok, o ChatGPT ele te dá o texto, mas ele não te dá as referências. E aí é a hora que você, como professor, tem que abordar o seu aluno e falar assim, ficou legal esse texto, qual foi o livro que você consultou? Qual foi o artigo que você pesquisou? Qual foi o autor? Por que você buscou essa ideia? Por que você achou essa ideia interessante? Ou seja, entra aquilo que o Bino falou, vai ter que aprofundar um pouco o campo da interpretação. A pessoa vai ter que estar apta a defender as coisas que ela coloca no papel. E tem mais um ponto também, viu? O ChatGPT, senhores, como ele se baseia numa base de dados pré-estabelecida, ele pode dar respostas erradas e desatualizadas. Emula o comportamento humano, e o comportamento humano é passível de erros, né? Exato. Vamos imaginar, por exemplo, o ChatGPT foi usado agora para embasar uma decisão na Colômbia. Vamos imaginar que isso tivesse acontecido aqui no Brasil. E o ChatGPT te dá as respostas baseadas num posicionamento jurisprudencial dominante. Se amanhã uma corte superior mudar esse posicionamento, um grande bloco de dados daquela base utilizada pelo ChatGPT já está comprometido. Aí você tem que fazer o supervisionamento para poder acertar a resposta, porque senão ele vai te dar respostas desatualizadas. Isso aí, para mim, é o principal ponto do ChatGPT. Você tem que saber, você vai ter que interpretar, você tem que ter o conhecimento para você diferenciar o que foi colocado lá de errado e saber, não, isso aqui está certo, nossa, isso aqui pode me ajudar, vou estudar mais a respeito. Ou senão, isso aqui está errado, deixa eu procurar em outra fonte. Então, eu também concordo e eu vejo o ChatGPT como algo a somar. Mas, Chay, olha que notícia triste para a tecnologia. Nos Estados Unidos, Nova York e Seattle, em escolas públicas, proibiram o ChatGPT. E uma universidade famosa lá da França, SAIS, eu vou até ler o trecho do que eles falaram aqui, porque eles proibiram o ChatGPT, e o trecho que eles falaram é: sem uma referência transparente, os estudantes estão proibidos de usar o software para a produção de qualquer trabalho ou apresentação, com exceção em casos de propósitos científicos mediante dúvida de curso. Ou seja, França, Estados Unidos, países que nós temos como potência e deveriam abraçar a inovação, querendo bloquear o uso dessa inteligência artificial, que, ao meu ver, veio para somar e não para atrapalhar. E sim, estão mudando também para diminuir lições de casa e aumentar provas e avaliações no ao vivo, no presencial, seja oral, seja escrito, a pessoa trabalhar mais no presencial. Então, a gente tem que ver, principalmente agora no Brasil, nós estamos na primeira semana de fevereiro, a maioria dos alunos estão voltando à sala de aula, vamos ver como que isso vai ficar. O Chay, mesmo que trabalha na docência há mais tempo que todos nós aqui, vai ser um novo desafio. Eu acho extremamente contraproducente proibir a ferramenta, porque você não vai ter como impedir o aluno de utilizar. O professor, ele vai deixar de ser um mero transmissor de conteúdo e ele precisa passar a ser um curador de conteúdo. Eu, como professor, eu não tenho que proibir o meu aluno de usar o ChatGPT. Eu tenho que ensinar o meu aluno a usar o ChatGPT de forma correta. Exato!
Cara, isso é extremamente contraproducente, porque não adianta você ter a ferramenta em mãos se você não souber utilizar. Você só vai encontrar as respostas que você precisa se você souber fazer as perguntas certas. E ele pode responder de maneira equivocada a depender do jeito como a pergunta é formulada, né? Mas é tão contraproducente que me lembra quando a gente começou a usar a internet para fazer trabalhos escolares. E na época houve essa proibição, né? E aí, Podia usar o Google. não podia usar o Google para fazer Na trabalhos época da escolares. Algo em que... Era na época do KD, do Altar Vista. Exatamente. Agora passou pela mesma situação, era proibido usar calculadora. Hoje em dia, em qualquer curso de engenharia, você é obrigado a ter uma calculadora, por A exemplo. frase clássica é: você não vai ter uma calculadora com você sempre. E hoje a gente tem, né? Então, exato. Isso claro, a gente tá falando do campo acadêmico, mas tem vários outros campos, por exemplo, vamos pegar aqui na construção de uma petição. Eu posso utilizar para sei lá, para ter alguma tese, para trazer alguma tese? Até posso, mas é o que o Chay falou, eu não vou ter a referência, ele não vai saber qual artigo está sendo utilizado, artigo de lei mesmo, não sabe a jurisprudência, né? Eu utilizei, por exemplo, esses dias atrás para fazer uma pesquisa e ele me deu dados errados. Eu pesquisei antes na internet, fiz toda a minha pesquisa, falei, agora eu vou fazer isso um resumo. E fui usar a ferramenta para me resumir aquela pesquisa que eu já sabia qual que era o resultado. E o resumo saiu errado. Saiu proibindo algo que, na verdade, é aceito, né? Então, não é totalmente fiel ao resultado da nossa realidade, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Não é simplesmente sair utilizando, porque as pessoas, quando popularizam, sai utilizando a ferramenta e acha que, sem questionar, e acha que aquilo está correto. Então, assim, a gente não pode também generalizar o uso se eu não tiver, que o Anthony falou, o mínimo de conhecimento. Então, faça a sua pesquisa, faz a sua petição, faz a sua tese ali, e aí depois, se você quiser ter uma base, porque o ChatGPT ele pega uma base mundial. Então, pode ser que aqui eu tenha um entendimento, na Colômbia outro, na Alemanha outro. Então, a gente não pode somente utilizar a ferramenta de uma forma sem qualquer tipo de conhecimento mínimo sobre o assunto que eu estou pesquisando. O que ele faz muito bem é usar o raciocínio lógico, né? Mas como ele parte desses dois pressupostos, utilização de raciocínio lógico e emulação de conhecimento humano, essa segunda parte, a emulação do conhecimento humano, pode partir de bases equivocadas, tanto de inputs colocados ali de forma errada, quanto de entendimentos que podem ter mudado e não chegado à base de dados deles ainda, né? Tem que lembrar que o ChatGPT ele só tem a base de dados até 2021. Ele vai aprendendo a cada dia, o machine learning e o deep learning deles são incríveis, mas a gente tem que tomar cuidado, não só com respostas equivocadas, mas também com respostas enviesadas, preconceituosas, etc., que é a preocupação de quase todo digitalista, né, quando a gente fala de inteligência artificial, além de, claro, a utilização indiscriminada de dados pessoais, que é algo que a gente ainda demanda regulamentação. Mas a gente pode falar desses riscos num outro episódio. A gente pode focar nesse episódio nos benefícios que a inteligência artificial tem trazido. Um exemplo muito bacana disso é de uma empresa de turismo no Brasil, que quase todo mundo conhece, a CVC. A CVC investiu em inteligência artificial e aumentou drasticamente a conversão de cliques em compra. E ela pretende expandir a utilização da IA para outros setores da sua empresa, mas ela já definiu que o investimento em IA vai ser uma das suas prioridades. E nisso várias outras empresas brasileiras estão colocando como prioridade porque entenderam que esse modo de pensar veio para ficar e o empresário que não pensar nisso vai ficar para trás. É uma forma de engenharia social, você ter uma campanha muito mais assertiva, direcionando os interesses de quem é um potencial comprador a partir da navegação na internet. Então é até natural esse movimento. É um movimento natural e muito embora algumas pessoas ainda tenham uma certa resistência, o próprio mercado tem se posicionado dessa maneira, no sentido de demonstrar em números que vale a pena o investimento, né? Tanto em data science, a questão da previsibilidade, da conversão de cliques ali,
da engenharia social, o Big Data, enfim, veio para ficar e o empresário que tiver a noção disso e como ele pode investir e transformar isso, monetizar de maneira adequada na sua empresa, vai estar à frente de todos os outros concorrentes. Com certeza. Na medicina também, Luísa, o pessoal utiliza o inteligência artificial. Tem inteligência artificial que ajuda a identificar fatores de riscos para detectar de forma preventiva o câncer. Como nós sabemos, câncer, quanto antes cuidar, mais chances do paciente. Então, é a evolução do mercado, a evolução também da longevidade humana. Como falamos, a inteligência artificial está aqui para ajudar, para auxiliar. E pensem aqui comigo, se sai mesmo esse novo buscador baseado em inteligência artificial que a Microsoft está trabalhando, e de fato vai ser um concorrente do Google, olha que virada de chave que nós podemos ter, porque estamos com o Google aí há quase mais de 15 anos, eu acho. É uma inovação. Porém, temos que ter cuidado também, como sempre, em tudo, porque olha essa notícia aqui, que sacanagem. Nas lojas de aplicativo, tanto os principais que nós temos, né, Samsung não, Android e o iOS, muitos aplicativos falsos, vou usar o exemplo do ChatGPT, que é o maior, falsos do ChatGPT e pior, cobrando. A pessoa vai lá, paga R$29 no aplicativo, achando que é o ChatGPT, e não é o ChatGPT. O ChatGPT hoje, ele é gratuito. Por mais que estão trabalhando para ter, vai custar, eu acho que $20, para você ter algumas funções a mais, óbvio que eles teriam que monetizar, porque falando em números aqui, o ChatGPT em usuários, na velocidade que alcançou o número de usuários, passou para as redes sociais, alcançou os milhões, mais rápido que Facebook, TikTok, Instagram, já passou de 100 milhões de usuários, então não tem como você não monetizar isso. A empresa tem que monetizar, sim. Seria uma perda de oportunidade imensa. Até porque servidor não se mantém de graça, né? Mas só que vai ter essa plataforma paga. Como será que eles vão monetizar, né? Será que vão monetizar o pagamento direto do usuário? Vão monetizar com a utilização dos próprios dados? A gente não sabe ainda. Vai ser pagamento direto. Porque que Vai ser por assinatura, $20 mensais. tendo uma API aberta, É uma assinatura, Luiz, que vai te dar mais benefícios. Por exemplo, hoje o ChatGPT, ele cai, tem estabilidade, e você vai poder conectar mais fácil. Mas voltando no objetivo aqui do alerta, pessoal, tomar cuidado, ver de onde mesmo é o ChatGPT. Daqui a pouco vai ter gente criando link falso para você clicar, para ter uma invasão no seu computador. Então, atenção no ChatGPT, no navegador do computador, atenção em loja de aplicativo, ele não está em loja de aplicativo, ele é pelo navegador. São coisinhas básicas que no dia a dia, às vezes, a gente esquece, acaba caindo no golpe, acaba tendo prejuízo e isso acaba virando uma raiva. E um ponto muito bom que a Luísa tocou é isso. Nossa, os nossos dados, isso aí vem nos próprios termos deles, eles falam. Eles têm tudo que a gente coloca lá, até mesmo para atualizar o próprio sistema, né? Então, você não pode colocar nada pessoal lá, nada que não dado seu. A pessoa vai colocar uma lista de características e dados pessoais lá e começa a trabalhar em cima disso. Vai ter gente lendo isso, então cuidado. E a gente fala de inteligência artificial generativa, o ChatGPT é só que tá mais famosa agora. Mas não foi a que deu o pontapé inicial, não. Quem deu o pontapé inicial foram as IAs de imagem, as geradoras de imagem, como o Midjourney e o DALL-E. E, cara, o Midjourney no começo, quando eu comecei a testar o Midjourney, ele fazia umas imagens, assim, legais, mas você percebia que tinha alguma coisa ali que não estava legal. Tinha ali uma coisa que ficava meio deformada, uma coisa que ficava mal. Não era legal o Midjourney no começo. Só que o machine learning do troço está tão avançado que hoje o Midjourney está conseguindo produzir imagens fotorrealísticas de altíssima qualidade. A única coisa que ainda denuncia um pouco
se é uma inteligência artificial ou não, são 2 pequenos elementos. Eu já vou dar essa dica para vocês. Mão e dente. Porque parece que tem 320 dentes dentro da boca e a mão parece um espaguete, tem 8 dedos na mão. Não, é terrível. A gente não sabe desenhar a mão, a inteligência artificial também não sabe. Não manja, não. Mas a qualidade das imagens que eu tenho visto me lembrou, inclusive, um caso de um cara nos Estados Unidos que em um dia ele escreveu um livro infantil usando o ChatGPT, fez as ilustrações do livro infantil usando o Midjourney, formatou e publicou usando o Amazon KDP, que é o Kindle Direct Publishing. E publicou. O cara, em um dia, ele escreveu, ilustrou e publicou um livro infantil. Tá vendendo pra caramba. E o pessoal tá nervosíssimo. O pessoal tá revoltado. Mas, cara, a ferramenta tá disponível. É uma coisa que eu vi esses dias no LinkedIn que eu achei sensacional. Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o teu emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Aprenda a usar você também. Eu vejo hoje uma ferramenta como o ChatGPT não como uma ferramenta que vai substituir o meu trabalho, mas eu enxergo o ChatGPT hoje como uma ferramenta que pode me ajudar pra caramba. Eu posso usar o ChatGPT como professor para fazer um plano de ensino. Eu posso usar o ChatGPT para pensar, de repente, um problema para dar em sala de aula, para fazer o meu planejamento diário. Eu, como advogado, eu posso usar o ChatGPT para pensar uma estrutura básica de um pedido a ser apresentado. Partir dali. E em cima desse esqueleto, construir meu argumento fundamentado. Isso mesmo. Então, ele é uma ferramenta... Poxa, qual que é a diferença de eu usar um ChatGPT para receber a informação na hora e eu entrar no Google, ler 10 sites diferentes e a partir dos 10 sites diferentes eu fazer a síntese do conhecimento? Exatamente. Essa análise mecânica de fazer a leitura dos 10 e fazer a síntese, o ChatGPT traz para mim. Essa condensação que torna tudo muito mais palatável e rápido. E no universo que a gente vive, onde tudo é muito rápido, em menos de 200 caracteres, a pressa, né, é o que vigora atualmente. E digo mais, além de não tomar o trabalho das pessoas que fazem de forma artesanal, pura e simplesmente por ser uma inteligência artificial, e sim as pessoas que eventualmente substituíram o trabalho artesanal são aquelas que sabem utilizar de forma mais racional e direta e sabem dar a ordem para a máquina, né? O cara que sabe utilizar a ferramenta de maior forma. Fazer a pergunta correta. Sabe fazer a pergunta correta. E vai chegar um momento onde todo mundo vai estar utilizando a ferramenta que o cara que faz o trabalho artesanal vai ser o cara que vai se diferenciar. Porque existe uma tendência, quando uma tecnologia toma conta de todo mundo, existe uma tendência a gente recrudescer, voltar à nossa origem e restabelecer a nossa humanidade e a criatividade de modo mais artesanal possível. Tanto que hoje em dia, o trabalho artesanal é muito mais caro do que algo feito. Eu ia por falar máquina. isso. A gente tem smartwatch, mas os relógios mais caros do mundo ainda são os mecânicos. São os mecânicos. Não, e esse ponto que você falou das 10 pesquisas de Google, foi engraçado. Quando eu estava comentando com um amigo sobre o ChatGPT, eu falei, cara, já viu falar? Ele, não, nunca vi. Daí eu falei, não, ele faz isso, ele coloca a frase, faz uma pesquisa e tal. Aí ele olhou, tá, Google faz isso. Eu falei, não, cara, mas ele te dá umas respostas melhores, tal, né? Você quer procurar uma tese, assim, e você pesquisa ali, ele vai te dar tudo certo. Aí ele, então, mas se eu pesquisar no Google, o Google faz Sabe isso. como é que eu enxergo? Sabe como é que eu enxergo que a inteligência artificial vai influenciar na pesquisa? Se você faz uma pesquisa hoje no Google, o Google te devolve tudo que está indexado e ele no máximo vai classificar por relevância. Mas isso não significa a qualidade do conteúdo. O ChatGPT ele vai criar uma camada na pesquisa, que é isso que a Microsoft deve estar querendo. Vou pesquisar uma expressão. Ele não vai simplesmente me dar tudo que está indexado. Ele vai dar, essas informações estão atualizadas. Tem algumas informações que eu encontrei aqui também, mas que não estão atualizadas, então eu excluí dos resultados. Para o que você precisa, esses resultados são mais interessantes.
Tem outros aqui que não te interessam, então eu vou excluir dos resultados. Ao invés de voltar como no Google, por exemplo, a sua pesquisa retornou 1 milhão de resultados. Cara, eu prefiro que o ChatGPT me volte 100 resultados, mas que sejam aqueles 100 em cima do que eu quero. Que sejam assertivos. Porque isso me faz ganhar tempo. Com certeza. E assim, o que a Luísa falou do artesanal, eu vejo muito do seguinte. A gente até pode ter hoje o ChatGPT ou diversas inteligências artificiais que vão auxiliar o trabalho, como advogado, por exemplo, mas outras ferramentas que incluem no nosso trabalho e também, principalmente no nosso trabalho dentro da inovação, parte de visual law, o próprio atendimento mais humanizado ao cliente, de fazer o cliente entender o que você está escrevendo, ele não precisar buscar um outro advogado para traduzir aquilo que você escreveu. Então, essas ferramentas agregadas ao trabalho, e até mesmo pode colocar aí um trabalho que o ChatGPT tenha me auxiliado a fazer, né? Não só o ChatGPT, mas uma inteligência artificial, tenha me auxiliado a fazer, se eu não trabalho isso de uma forma que eu vá entregar um resultado, não vai adiantar nada eu ter uma baita de uma tese escrita através de uma inteligência artificial que buscou várias bases de dados para me trazer concatenada aquela informação, se eu não souber exprimir aquilo. E aí entra o trabalho da sua inteligência humana de interpretação e mostrar para o outro ser humano. E você quer ver uma prova disso? O ChatGPT não tem grande variabilidade. No final do ano, meus sobrinhos escreveram carta para o Papai Noel. Aí falou assim, tem que responder a carta do Papai Noel para eles. Eu falei, beleza, ChatGPT. Escreva uma carta do Papai Noel para uma criança assim, 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 assim. E dei as características do meu sobrinho. Eu fiz isso com os 4 sobrinhos. Eu dei as características individuais de cada sobrinho, dei a característica do Papai Noel, como é que deveria ser a carta, o tom da fala, etc. As cartas eram praticamente idênticas. Não tinha variabilidade no texto. A variação que tinha no texto é quando ele escreveu o parágrafo para falar do meu sobrinho. Ele, eu sei que você é uma criança que gosta de esporte. Eu sei que você é uma criança que gosta de eletrônico. Em cima do input que Exato, em cima do input que eu mesmo ofereci. Mas a variabilidade era muito pouca. Então, por exemplo, eu como advogado, não adianta eu achar que eu vou conseguir peticionar usando o ChatGPT, porque a variabilidade de textos vai ser mínima. As petições vão começar a sair tudo igual, vai virar o quê? Advocacia de massa. E não é assim que funciona. Então, isso que o Bino falou é extremamente importante. Ela tem de ser encarada como uma ferramenta de apoio, não é para substituição. Se você usar para substituição, você está usando de forma errada. Eu não sei se vocês viram também, Anthony talvez tenha acompanhado até mais sobre isso, que é o mercado financeiro também utilizando inteligência artificial para previsão de resultados, muitas vezes. Chegou a ver alguma coisa assim, Anthony? Não? Do mercado financeiro, não, mas eu vi uma notícia interessante. Um jornal nos Estados Unidos, BuzzFeed, é bem conhecido isso aí, desde 2006, eu acho. Demitiu um monte de funcionário e começou a usar um ChatGPT para começar a gerar suas notícias. Então, esse é um caso exclusivo, porque a gente defende que não vai substituir emprego, mas nesse caso exclusivo, teve uma mudança numa empresa, né? Vamos ver o resultado disso aí, como que vai acontecer. Porque como o Chay colocou, o ChatGPT não tem muita variedade. Porém, eu deixo aqui uma observação. Vamos aqui na nossa área, no direito. Quando nós estamos estudando para fazer uma prova da OAB, por exemplo, nós não compramos um livro prática civil, prática penal. Lá tem modelos de petição também que a gente utiliza como base para começar a nossa vida e, inclusive, fazer a prova. O ChatGPT vai dar algo muito semelhante a esse modelo. Então, quando coloca as petições vão começar a sair muito semelhante. Você pega de uma pessoa que não tem uma bagagem jurídica, as petições já são muito semelhantes. São essas petições de modelo. Você consegue diferenciar bem um trabalho de alguém que, de fato, estudou, pegou uma bagagem, colocou lá uma arte mesmo jurídica, de quem pegou o modelo e fez esse negócio com as coxas, vamos dizer. E é um trabalho artístico mesmo, né? O peticionamento. Quando a gente faz de modo artesanal e... não fala de advocacia, que a gente se coloca no lugar do cliente e a gente quer resolver a dor dele porque a dor dele é nossa também, né?
Mas não só na advocacia, cara, em tudo. A gente usa os nossos e-mails, aquela filtragem que os e-mails fazem para não chegar porcaria para gente. No setor de logística, a inteligência artificial é usada para dar melhores rotas, inclusive calcular o combustível de acordo com a melhor rota que você vai mandar o caminhoneiro para entregar aquilo que você quer entregar. No setor da saúde, em questão de diagnóstico, de exames, previsão de exames, se você veio numa toada de exames ruins de sangue, por exemplo, qual que é a previsão para o seu próximo, né? Tratamento oncológico, o e-commerce, hábitos de consumo, nossos traços, nossas pegadas nas redes sociais, tudo isso a inteligência artificial trabalha para oferecer uma melhor experiência de usuário, por exemplo, né? São todas questões afetadas pela inteligência artificial que muitas vezes o público não sabe que já está acontecendo e que já causa um resultado gritante na vida de cada uma dessas pessoas, tanto nas experiências de compra quanto nos seus diagnósticos de saúde, né? Diariamente elas são impactadas pela inteligência artificial e às vezes nem sabem. Quer ver um exemplo, agora que você falou de saúde? Você pode pensar o seguinte, às vezes você pega, como advogado no escritório, você pode pegar um caso que envolva um erro médico, por exemplo, alguma coisa de saúde nesse sentido. Você não sabe, você é advogado, né? Então, para você fazer uma pesquisa em relação à saúde ou a resultado esperado, é muito difícil você conseguir achar nas 35 páginas que o Google te entrega. Se você faz uma pesquisa bem direcionada ao ChatGPT, ele vai te dar um texto explicando. Claro, você vai precisar de uma referência para você trazer isso para a petição e fundamentar. Essa referência aqui, esse texto que ele te dá ali, resumido, aquele texto você pode tirar trechos no Google, porque vai ter ali qual que foi qual foi a fundamentação, da onde que ele tirou. Porque, claro, ele vai me trazer um resumo, mas da onde ele tirou, aí eu consigo pesquisar diretamente no Google e ver se, às vezes, tem um livro, alguém tem um case que está... Direcionar a própria pesquisa. Direcionar a minha pesquisa, exatamente. O juiz da Colômbia fez isso. A decisão dele era uma decisão em um processo envolvendo uma criança autista. E aí ele fez várias perguntas com relação a como deveria ser tratada a criança autista, quais direitos ela teria, se caberia pagamento de uma pensão por ser autista, até que idade, que eram informações que ele não tinha. Ele poderia jogar essas perguntas no Google? Poderia. Mas muito provavelmente ele se depararia com umas trocentas páginas que não dariam a resposta de forma objetiva. E ele usou as informações do ChatGPT na resposta. Eu achei interessante? Achei. Eu só colocaria o alerta para que depois ele buscasse a confirmação da informação para ter certeza que ele não pegou nada errado. Até porque é aquilo que eu falei para vocês. A base do ChatGPT é até 2021 e pode haver informações equivocadas ou desatualizadas. E aí o cara vai lá e coloca uma informação baseada em uma resposta que já está desatualizada, como é que fica? Mas eu acho que como ferramenta de apoio é espetacular. Claro. E você depois direciona a sua pesquisa, fica muito mais fácil para você encontrar. Porque eu não sei qual que é o melhor site para eu pesquisar algo relacionado à saúde, entendeu? Eu sei qual é o melhor site para pesquisar algo relacionado a, sei lá, tecnologia, startups, a direito. Agora, a saúde não é minha área. Então, se eu consigo já buscar isso e depois como auxílio, e depois eu direcionar de fato a minha pesquisa para aí sim eu buscar saber se de fato aquelas informações que eu recebi, elas são reais, são utilizáveis ou ainda se são mais atuais, né, atualizadas. E falando em buscar, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem buscando espaço para montar um escritório, se vocês estiverem precisando de um espaço para atender os seus clientes, e vocês quiserem um espaço que seja legal, elegante, bem localizado, entre em contato com o pessoal da Park Office Brasil, pessoal da Law Office Brasil também. Eles têm 2 escritórios muito bem localizados. Um fica aqui no edifício Evidência, no 7º e 15º andar. O outro fica ali na Paulo Correia Machado, a rua ali do shopping, esquina com a Euclides da Cunha, super fácil de encontrar. São várias salas, tem sala para reunião, tem sala para atendimento, todas elas já preparadas para receber vocês. Olha, conversa com a Roberta, que é responsável pelo lugar, que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados. Deem uma visitada, vale a pena conhecer. Entra no perfil deles no Instagram, @ParkOfficeBrasil e @LawOfficeBrasil, que vocês vão ver lá tudo o que está acontecendo.
E outra coisa, se estiverem procurando também alguém para produção de vídeo, gente, não precisa procurar mais. Vai lá no Instagram e dá uma procuradinha ali, ó. @Medlin Produtora. MADLYN Produtora. Medlin Produtora. É ela que está cuidando da nossa gravação, do nosso áudio. Extremamente profissional. Tem os equipamentos, vai onde você precisar. Tem um estúdio pronto, montado. Quer gravar um álbum, quer gravar um vídeo, quer gravar um curso, quer fazer o seu podcast? Fala com a Medlin. Extremamente competente, está apoiando a gente agora aqui no podcast também. É uma pessoa sensacional. Não deixem de procurar. @Medlin Produtora no Instagram. Acordou cedo no sábado para poder fazer toda a produção aqui. Quem que acorda cedo no sábado? Nem eu acordo cedo no sábado, gente. E falando em produção, eu vi também um vídeo esses dias, porque agora todo mundo mandando, né? Inteligência artificial. E a gente que trabalha com isso e fala bastante sobre isso, parece que a gente virou o imã do negócio. Todo mundo manda. Sim, todo mundo manda. A sucesso dentro é a mesma coisa. Sim. E aí mandaram um vídeo de um cara que produziu uma música também com Eu recebi. inteligência artificial. Cara, impressionante. Impressionante. Mas é aquilo, você tem que saber fazer colocar o beat certo, né? Ele pediu que ele queria uma música que fosse agitada, em que tivesse um drop inesperado, que utilizasse instrumentos e que fosse eufórica e que tivesse vocal, Um vocal pop. um vocal pop, mas também erudito. Ele fez ele colocou todos os inputs ali. Montou a música, tem 40 minutos. Em 40 minutos montou a música completa. Faz um de 40 minutos. Cara, Então, assim, a inteligência artificial generativa, eu acho que ela vai criar muita coisa, assim, fast food, vamos dizer, sabe? Textos rápidos, música rápida, principalmente para quem gosta de produzir conteúdo, música sem problema de copyright. Você produzir a sua própria música para o seu conteúdo da internet, imagem rápida que você precise para ilustrar um post, uma matéria, uma reportagem, como alguns canais de comunicação já estão fazendo, já estão usando imagens do Midjourney para ilustrar reportagens, mas você ainda vai ter o espaço do artesanal. O artesanal não vai ser engolido. Eu acho que o que vai ser produzido pela IA generativa é o fast food, é o McDonald's. Agora, se você quiser aquela coisa mais bem feita, o slow food, vamos dizer assim, você ainda vai ter que falar com o profissional, cara. não, e falando na copyright mesmo, eu creio que o artesanal, que é o que o Luiz falou, vai vir com preço e um valor agregado mais alto. Então, hoje, o valor que você paga na copyright de alguém, né, para utilizar a música é um preço, mas daqui a algum tempo, com tantas inteligências artificiais criando, né, músicas e criando conteúdos, aquele que cria o seu vai ter um valor agregado muito maior e até mesmo a utilização desse vai ser um valor mais alto. E vai exigir do artesanal um nível maior. Agora é que o cara que faz as coisas à mão não vai poder parar no tempo. Chay, você tocou num ponto e eu quero trazer uma polêmica aqui para o nosso episódio. Polêmica é bom. Você estava falando utilizar imagens do Midjourney, etc e tal. Teve uma polêmica aí recente, eu vou querer um comentário seu. A base de dados utilizada, muitas vezes são produções que alguém já fez, imagens de alguém, uma obra de arte de alguém. Além de ter esse problema dos artistas irem atrás do que foi feito, os próprios autores, às vezes nem é um artista, uma pessoa que fez um desenho e o desenho estava na internet. E a pessoa criou uma coleção no Midjourney, por exemplo, e lançou uma coleção de NFTs, lançou uma marca colocou uma marca de roupa, uma marca em cadernos, qualquer coisa do gênero. E aí, como é que fica? Cara, eu sei bem do que você está falando. Aí vai entrar uma discussão bem interessante, porque, por exemplo, o Midjourney ele estava usando como base de dados algumas plataformas de artistas online, onde os artistas publicavam as suas artes. Como é o caso, por exemplo, tem uma plataforma muito famosa, eu vou lembrar daqui a pouco o nome, mas são plataformas públicas, em que eles colocam ali o portfólio deles. E o Midjourney estava usando essas artes para poder
usar como base para geração de imagens. E é meio lógico, porque o Midjourney ele é capaz de montar a imagem, mas ele não é capaz de definir o estilo, por exemplo. Ele tem que buscar uma referência do estilo. Não adianta eu falar assim, faz uma imagem com o estilo do Leonid Afremov. Ele vai ter que buscar artes do Leonid Afremov para ter uma noção de como é a base e fazer algo parecido. Aí entra um conflito entre o direito autoral, de fato, de quem desenvolveu aquela arte, aquele estilo, aquela imagem, mas entra um pouco também a questão da Open Source Intelligence, que é a inteligência de fontes abertas, o OSINT. Porque ele não está buscando informações privadas, ele está buscando informações que estão na internet. Então a gente vai ter que pensar um meio termo para a alimentação dessas inteligências artificiais, porque inteligência artificial sem coleta de dados não existe. Então, de repente, a gente pode pensar o quê? Será que, de repente, eu, quando for desenvolver uma IA generativa, eu não posso abrir um cadastro para artistas para pagar por esses artistas o direito de usar a arte deles como base de dados para a minha plataforma? Fazendo uma comparação bem a grosso modo aqui, por exemplo, uma Shutterstock da vida, que são aqueles portais que vendem fotografia. Se você pegar uma câmera legal e você bater umas fotos legais, você pode pegar as suas fotos e disponibilizar para o Shutterstock para vender para eles. E você ganha dinheiro a partir da venda da sua foto. Será que essas inteligências artificiais, essas empresas como a Open Labs, por exemplo, não podem, de repente, pensar numa solução nesse sentido? Eu quero fazer agora aqui no ChatGPT uma IA generativa de imagem. Só que para isso eu preciso de uma base de dados. Eu vi que você tem 200 desenhos na sua conta aqui no DeviantArt, por exemplo. Você permite que eu use as suas artes como base dentro da minha base de dados? Eu te pago tanto. Aí a pessoa vai lá e licencia. Pode ser uma solução. Mas isso sou eu divagando. Hoje o que existe é esse conflito. De um lado existe o copyright e de outro lado existe a OSINT, que é a Open Source Intelligence. Tem que ver como é que as IAs generativas vão conseguir conciliar os dois. É um dos grandes desafios da utilização da inteligência artificial. Hoje em dia, como a regulamentação mundo afora ainda é muito tímida, os digitalistas e os próprios empresários pensam juntos em como eles podem desenvolver o futuro da inteligência artificial do modo mais próspero, porém ético e regulamentado ou não, enfim, mas do modo mais ético possível. E a outra questão essa regulamentação tem que vir do próprio mercado ou tem que ser estatal? E um terceiro ponto como que a gente faz com proteção de dados, sendo que não existe inteligência artificial sem que a gente atualize essa base. Então, são 3 grandes questões ali, mas o uso ético tem capitaneado as discussões, né? Eu estava lembrando aqui do livro que você falou, cara, fez em um dia, e para fazer tudo isso ele utilizou 3 plataformas diferentes. Agora você imagina se uma plataforma só junta tudo isso. Você escrever, ilustrar e ainda colocar um fundo musical. Pensa. Não roube minha ideia. Então, o Canva está nesse caminho, viu? O Canva já tem gerador de imagem e gerador de texto. Já tem os dois dentro do Canva. Não, cheguei atrasado, Canva. Bem, pessoal, tem coisa pra caramba pra gente falar sobre o tema, só que eu acho que a gente já cobriu aqui o fundamental. Acho que todos nós concordamos que a ideia da inteligência artificial ser introduzida no mercado não é algo para se ter medo. Eu acho que, na verdade, os profissionais eles vão ter que ter a consciência de que eles vão ter de se manter atualizados e eles também, ao mesmo tempo, têm de saber aproveitar a oportunidade para usar essa ferramenta como um apoio para suas atividades, não como um substitutivo, é isso? Exatamente. Eu creio que se você utilizar bem uma inteligência artificial como apoio e não substituir, porque até você pode ser substituído, não acho que eu vou trabalhar usando só o ChatGPT, sua qualidade de trabalho também pode ser reduzida, você tem que usar como apoio. E é o que o Chay falou, a gente teria aí vários assuntos ainda para tocar sobre inteligência artificial, mas eu acho que nem acaba aqui,
porque se a gente teve agora em janeiro, né, finalzinho de dezembro, janeiro, tanto investimento e o tanto que as plataformas de inteligência artificial, elas se expandiram, né, eu creio que o ano de 2023 pode ser aí um marco de inteligência artificial muito grande. A gente ter toda a primeira aula, até o Antônio falou sobre voltar às aulas agora em fevereiro. A primeira aula que eu dou dentro da matéria de direito digital é sobre a evolução da sociedade e internet, para ir explicando por que a gente chegou nesses momentos. E eu já fiz uma atualização colocando a inteligência artificial 2023, cara. É certeza, não tem isso como expectativa, porque cresceu muito. E a utilização, ela tá cada vez mais democrática também. Então, eu acho que a gente tem que usar como apoio e saber utilizar bem. Eu acho que a inteligência artificial tem caminhado para cada vez mais ter uma utilização ética e transparente. E a partir do momento que as regulamentações chegarem, sejam elas entre empresas ou o próprio mercado regulando, ou as regulamentações estatais, que eu acredito que sejam necessárias, a gente parte para mais utilização da inteligência artificial e ela vai ter um campo livre para o seu crescimento e para trazer uma sociedade cada vez mais próspera. A adequação jurídica faz parte da inovação e a inovação tem que ser sempre recebida com bons olhares. A gente já passou por várias histórias da humanidade. O próprio carro, quando foi lançado, brincaram com o carro porque eles tinham a carroça a cavalo, que era muito melhor do que um carro. E olha o que aconteceu com a carroça e como estamos com o carro hoje em dia. Então, 2023 está sendo o ano da inteligência artificial. É o ano que começou? Não, de forma alguma, já tem muitos anos. Você não assiste Netflix, por exemplo, há vários anos? Netflix utiliza a inteligência artificial para te recomendar filme, como qualquer outra plataforma de streaming. Não estou fazendo propaganda de uma específica aqui, que é a que vem à nossa cabeça primeiro. Mas inteligência artificial é isso, e está cada vez mais no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas normais, saindo das big techs e chegando no nosso uso mesmo. Isso eu acho fenomenal, acho muito bacana, vai nos ajudar, é um auxílio. E sim, nós como trabalhadores, nós como profissionais, temos que saber utilizar a nova ferramenta, como várias outras que já existiram no próprio computador. Tivemos que aprender a usar o computador, adequar o computador a todo o nosso dia a dia. Isso faz parte, pessoal. Isso faz parte. É isso aí, gente. A gente ainda vai ter que fazer um outro episódio para discutir os perigos da inteligência artificial. Que eu lembrei um casozinho aqui, eu vou deixar para discutir no outro episódio. Uma inteligência artificial que está sendo criada agora que consegue clonar a sua voz com apenas 3 segundos de gravação e mais, você consegue colocar os inputs para dizer se você quer a voz eufórica, séria, com hesitação e coloca. Faz você gaguejar, hesitar. É uma ferramenta da Adobe nova aí que está em fase beta. Nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Tem que falar de deepfake e tem chão ainda, hein, gente? Inteligência artificial vai ser o tema de 2023. Vocês podem anotar aí. Estamos cravando isso aqui primeiro. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tá, pessoal? @control_alt_law. A gente vai colocar lá os cortes do episódio e muito mais informações para vocês. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @lufatim, @oluisbino, @antony.adv. Sigam também os nossos apoiadores, tá, pessoal? @Medlin Produtora e @Park Office Brasil. Não deixem de conferir, os dois são excelentes. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e fui. Fui. Foi.